A BIM paralela. Desde a última semana, a frase tomou os principais noticiários do país. Isso porque a gente pode estar diante de um dos maiores escândalos que a Agência Brasileira de Inteligência já vivenciou, envolvendo poderosos dos mais diversos âmbitos da sociedade e comprometendo políticos do alto escalão. A denúncia, realizada pela Polícia Federal, abriu a boca do bueiro. Foram revelados mais de 30 mil monitoramentos regulares durante o governo Bolsonaro, que vão desde políticos da oposição a promotores de casos importantes, como o da vereadora assassinada Marielle Franco. Porque essa denúncia eu fiz ainda no primeiro ano de governo, lá na CPI das fake news, porque tá tudo interligado, minha gente. Ao que tudo indica, o ex-presidente usava da agência de investigação como uma ferramenta pessoal do governo dele. Com auxílio do diretor da ABIN da época, Alexandre Ramagem, a cúpula presidencial teria orquestrado espionagens e prejudicado investigações que colocavam aliados de Bolsonaro na mira. Mas agora o jogo virou. Bolsonaro e os filhos receberam uma visita da Polícia Federal. A investigação da ABIN paralela pode ser a peça-chave para revelar os esquemas do clã Bolsonaro e desvendar os casos que foram jogados para debaixo do tapete. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, aqui com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E não tem notícia mais importante nesse momento sobre o escândalo envolvendo a ABIN na gestão Bolsonaro. A gente teve novos desdobramentos nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Eu vou conversar com a jornalista Juliana Dalpiva, que é jornalista investigativa, inclusive repórter colunista aqui do ICL Notícias. Ju, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer falar contigo finalmente no Em Detalhes, mulher. Finalmente aqui com você, com essa turma toda que te acompanha e com essa audiência linda que também curte esse Em Detalhes. Vamos lá, então, contar a novidade que aconteceu na segunda-feira e os desdobramentos que você trouxe de apuração a partir daí. A gente acordou com a notícia de que Carlos Bolsonaro estava sendo alvo da Polícia Federal nessa operação da ABIN paralela, um novo desdobramento. A gente vai falar um pouco do histórico, mas vamos começar por aí, né? Além de Carlos Bolsonaro, o que estava em jogo aqui e quem foram os outros investigados também nessa operação, Ju? Então, olha só, bastante coisa para as pessoas entenderem tudo. Então, hoje, a operação é uma continuidade da operação da semana passada, que é a vigilância aproximada, mas, vamos dizer assim, a terceira operação dentro dessa investigação. Teve na semana passada, em que o alvo principal era o Ramagem e uma série de pessoas ligadas a ele, e em outubro do ano passado, teve a primeira operação, que é a última milha, que foi quando as pessoas tomaram conhecimento da existência dessas investigações, né? Que apuram o quê? Inicialmente, o uso de um software chamado First Mile, que é um software israelense, para o monitoramento ilegal das pessoas dentro da ABIN, né? Ele é um software que você bota o número do celular e aí é permitido acompanhar os passos da pessoa, onde é que ela está e para onde que ela foi, de maneira muito resumida, né? Só que não ficou restrito a isso. Junto às informações do First Mile, dentro da ABIN, segundo as investigações, o Alexandre Ramagem e uma série de assessores dele, a maioria que veio, inclusive, da Polícia Federal, com ele no período da gestão dele como diretor-geral no governo Bolsonaro, passou a fazer uma espécie de relatórios de monitoramento de algumas pessoas, ou mesmo procurar informações específicas sobre determinados alvos, seja de amigos, seja de inimigos do antigo governo, especialmente do Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Respondendo aí, para a gente depois entrar nesses detalhes do todo, mas aí ficando na tua pergunta com relação a hoje, ao Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é hoje o principal alvo da operação, dessa terceira, vamos dizer assim, terceira fase de operação dessas investigações.
E por quê? Tá muito difícil ainda de saber todos os detalhes, a investigação corre sob sigilo, a operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o que eu consegui saber com fontes da Polícia Federal, que estão lá, né, liderando esse trabalho, teve a quebra do sigilo telemático do Alexandre Ramagem. Dentro dessa quebra, encontraram mensagens que implicam o Carlos Bolsonaro para esse uso dessa chamada ABIN paralela, que é como ficou chamado, né, esse uso ilegal de informações da agência sobre pessoas que foram monitoradas. E aí, assim, um festival de vezes em que o Bolsonaro publicamente falou, né, sobre o sistema dele, inclusive naquela reunião ministerial, ficou super conhecida na confusão que acaba gerando até a briga dele do Moro e a saída do Moro do Ministério da Justiça. Mas, assim, há muito tempo circulava a informação de que eles faziam monitoramento tanto de pessoas que eles mantinham no governo, das pessoas próximas, como também de inimigos. E aí, enfim, magistrados, jornalistas, até, enfim, a gente não sabe a lista toda de quem foi monitorado, mas algumas coisas já saíram nesse sentido. E aí, dentro da quebra telemática do Alexandre Ramagem, acharam informações, mensagens, um conjunto de mensagens que implica o Carlos Bolsonaro dentro desse esquema do uso ilegal de informações para monitoramento ilegal das pessoas no Brasil, fazendo uso da Agência de Inteligência Brasileira, a ABIN. Além disso, o que a gente também ficou sabendo, e é uma informação que saiu primeiro no blog da Camila Bonfim, no G1, e que eu confirmei também, que uma assessora do Carlos Bolsonaro, chamada Luciana, ela enviou mensagens para uma assessora do Alexandre Ramagem, chamada Priscila, e ela pede informações sobre uma investigação que envolvia o Carlos Bolsonaro. Preciso fazer uma atualização aqui em função de novos dados que surgiram minutos depois que a gente gravou o podcast. Então, as mensagens que eu fiz referência agora há pouco entre o Ramagem e a assessora do Carlos, chamada Luciana. A Polícia Federal conseguiu afastar o sigilo telemático, né, como eu falei, das mensagens do Ramagem. E aí a Luciana pede ao Ramagem ajuda com um determinado inquérito, cita uma delegada chamada Isabela na Polícia Federal e pede ajuda para obter informação desse inquérito. Além disso, a Polícia Federal também menciona, junto com o Ministério Público, pro ministro Alexandre de Moraes, que foi descoberto que o Ramagem imprimiu informações de inquéritos eleitorais envolvendo políticos no Rio de Janeiro em fevereiro de 2020. Esses são alguns aspectos que estão colocados ali na petição que pediu a busca e apreensão hoje. Esse também é um dos detalhes ali, um dos indícios que ajudou a Polícia Federal a basear o pedido de busca e apreensão no Carlos Bolsonaro e numa série de endereços hoje, não é só endereços dele, o gabinete dele na Câmara de Vereadores foi alvo de busca, a casa dele dentro do Vivendas da Barra, onde ele era vizinho da casa que o Jair Bolsonaro também tem lá dentro, e aí até lá em Angra, que eles estão lá em Angra desse final de semana que passaram, hoje ainda estavam lá, o Carlos, o Flávio, o Eduardo e o próprio Jair Bolsonaro estavam juntos naquela casa que a família tem lá em Mambucaba. Então ele também foi alvo de busca lá, prenderam o celular dele e acho que 3 computadores, se eu não me engano, lá em Angra com o Carlos Bolsonaro, Gabi. Muito bom a gente começar por aí. Você trouxe um pouco da perspectiva histórica também desse caso da ABIN, e uma coisa que chamou muito a atenção, na verdade, a nossa memória coletiva ficou ainda mais fácil de se recuperar trechos que tem a ver com isso por conta da internet, das redes sociais, uma coisa que bombou desde quinta-feira, quando a gente soube dessa nova fase, dessa operação da ABIN, envolvendo a ABIN, foi sobre o ex-secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano, que há poucos dias antes de morrer, pouco mais de 10 dias, tinha dado uma entrevista à TV Cultura,
dizendo que um delegado da Polícia Federal estava participando de uma tentativa de montagem de uma BIM paralela por iniciativa do Carlos Bolsonaro, o filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso veio à tona, o Bebiano, inclusive, não chegou a confirmar se o delegado era Alexandre Ramagem. Isso não foi confirmado, mas é muito interessante que essa informação tenha voltado a ser levantada nesse contexto que a gente está conversando agora. Inclusive, você falou de computadores que foram apreendidos. No total, a gente teve 10 celulares, 2 computadores apreendidos. Um dos investigados, inclusive, um dos mandados de busca e apreensão foi um endereço na Bahia de um militar que atuava nessa estrutura da BIM. Você pode explicar um pouco essa história também, que envolve essa mesma operação que foi deflagrada contra o Carlos Bolsonaro? Gabi, acho que super importante você lembrar da história do Bebiano. Quem foi, enfim, quem teve algum tipo de relação com o Bebiano, desde antes dele sair do governo, Bolsonaro, até depois, ouviu o Bebiano falar sobre isso. Ele deu algumas declarações públicas, ele deu uma declaração pública no Roda Viva sobre isso, dias antes dele morrer, no começo de 2020. Mas ele falava isso para praticamente todos os jornalistas com quem ele conversava. E eu vou lembrar aqui um episódio que aconteceu comigo. Se eu não me engano, isso foi em outubro de 2019. Ele marcou comigo um café para a gente conversar sobre vários aspectos. Assim, ele viu que eu estava fazendo uma investigação que envolvia o Flávio, o Queiroz, e aí a gente combinou de conversar para ele, enfim, contribuir de algum jeito com alguma pista. E aí eu me lembro de quando eu cheguei para encontrar ele num posto de gasolina na Lagoa, no Rio de Janeiro, a grande preocupação, inclusive ele marcou nesse lugar, que ele achava que era mais seguro, cheio de recomendações, e quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que ele me falou foi, agora você pega, desliga esse seu celular, bota dentro da bolsa, mas mesmo assim não é seguro, sabe? E muito preocupado o tempo todo, olhando para os lados, assim, ele exacerbava essa preocupação com a questão do monitoramento. E já tinha acontecido ali uma crise no período em que ele estava no governo, e ele falava sobre isso abertamente também, sobre a tentativa de criarem um sistema de informações. Ele não me citou realmente, para mim, pelo menos nessa conversa, o nome do Ramagem, mas ele citava o nome do Carlos, sim, como alguém que estava tentando montar essa estrutura paralela de informações junto, para além da BIM, junto com a estrutura daquele chamado Gabinete do Ódio, que era 3 assessores especiais do então presidente Jair Bolsonaro, que já vinham desde a campanha eleitoral, desde a época dos gabinetes. O trabalho deles era espalhar mentira e ataque a adversários ou, enfim, qualquer pessoa que o Bolsonaro quisesse atacar na internet. Isso também acaba se provando depois com outras investigações, né? A gente já vinha fazendo matéria há um tempão. A Meta demorou mais de 2 anos para poder fazer um relatório em que ela demonstrava que o Tércio Arnaud Tomás, por exemplo, era uma pessoa que espalhava um monte de campanha mentirosa na internet. E aí, assim, para lembrar mais um detalhe aqui, antes de falar sobre o que foi encontrado hoje nas buscas, em 2020 também teve aquele inquérito dos atos antidemocráticos, quando o governo, o Bolsonaro, sobretudo, na pandemia, em vez de estar preocupado em proteger a vida das pessoas, o que ele foi fazer? Ele foi para frente ali da Praça dos Três Poderes e por Brasília, chamando atos contra o Supremo e contra o Congresso. As pessoas vão lembrar, no início da pandemia, promovendo aglomeração. E aí, o ministro Alexandre de Moraes abre uma investigação sobre isso, que é consequência da investigação polêmica lá, do inquérito das fake news. E aí, se uma série de empresários é investigado, o Carlos é investigado, o Tércio é investigado, o Cid é investigado. Vários, eles são apontados também no relatório da CPI Covid, também nesse contexto, né? Esses nomes são levantados e esse gabinete do ódio também.
E já ali alguns indícios dessa questão do monitoramento já existiam ali, alguns primeiros indícios desse problema, porque aí vai gerar um outro inquérito, que é o das milícias digitais, que é onde hoje, em parte, se apura a tentativa de golpe de Estado. Então, veja como, assim, essa história não começou ontem, nem no 8 de janeiro, nem de algum jeito, independente dos inquéritos andarem até em separado, porque essa é uma informação importante para quem está ouvindo a gente aqui, o inquérito esse que apura o uso ilegal do First Mile, ele corre a parte da investigação da tentativa de golpe de Estado. A questão é que, do ponto de vista dos fatos, eles se unem historicamente, né? Quer dizer, essa sucessão de eventos vem acontecendo pelo menos desde 2019. Porque o software é usado em 2019, o First Mile, ao mesmo tempo em que tem essas notícias do Bebiano dizendo sobre a existência de uma BIM paralela, lá em 2019 também. Só para não confundir as pessoas, não é tudo a mesma coisa, mas existem vários fatos que conectam essas histórias. Aí você me perguntou também, né, sobre o que foi apreendido hoje, né? As buscas estão ocorrendo em mais de 20 endereços, se não são 22. Aí tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, tem em Minas e... Agora eu não me lembro se tem mais algum estado que depois a gente pode acrescentar Não, aqui. é isso mesmo. É isso, né? Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro também. Esqueci de falar de Brasília, é isso. Uhum. Então, em Brasília também. E aí, assim, essas assessoras que a gente estava falando são alvo, né? A Priscila, que é assessora do Ramagem, a Luciana, que é assessora do Carlos, ela ainda é assessora do Carlos, até que me consta, inclusive, uma informação aqui de contexto também que eu pesquisei para o nosso querido Em Detalhes. A Luciana é uma assessora muito antiga do Carlos. Ela está lá desde 2013. Ela é uma pessoa de confiança do Carlos. Eu mesma já falei com ela algumas vezes, quando a gente tentava pedir para o Carlos falar sobre as investigações que envolviam, né, o desvio de dinheiro do gabinete, a lavagem de dinheiro com compra de imóveis em espécie, a gente procurava as pessoas do gabinete. Uma das pessoas que eu procurei para falar mais de uma vez foi a Luciana. E é um pouco essa informação que circula, de que tem a suspeita de que eles continuam recebendo informação, sabe? Independente de não estarem mais no governo, essa ramificação que ficou desse esquema ilegal pode estar ainda abastecendo a família Bolsonaro com informações de dentro do governo e de dentro das agências. Então, é bastante perigoso, né, tudo que está vindo à tona. E aí, sobre o que foi apreendido, eu tenho uma atualização em relação a esses números, tá? Foram na Bahia, nesse endereço, nesse militar que a gente estava falando agora, que o nome dele é Giancarlo, ele agora está me falhando aqui a patente, mas ele é um militar do Exército. E ele é casado com uma funcionária, né, uma servidora ativa da ABIN. Mas, durante o governo do Bolsonaro, quando o Ramagem era diretor-geral, esse Giancarlo foi cedido do Exército para a ABIN. E aí, na casa dele, com ele, foram apreendidos 10 celulares e 3 computadores. Um destes computadores era um computador da ABIN. A informação que eu tenho é que era um computador que estava cedido para ele, para o Giancarlo. Mas também, enfim, está se apurando especificamente se era uma coisa que também a mulher dele usava também. Mas, a princípio, até onde eu tenho informação, a mulher dele não é investigada. A questão é o Giancarlo, que trabalhava na assessoria do Ramagem dentro da ABIN neste período. Esse é um conjunto de dados que, né, de documento, tem documentação também, além de computadores e celulares. É bastante importante o papel de um assessor de uma pessoa-chave como essa, acaba virando um elemento-chave também, né? Muito importante sua observação. Um conjunto, que é uma coisa que é importante, já que a gente está falando disso, acrescentando nisso que você está falando, os policiais federais, tem ele, que é do Exército, né, o Giancarlo, mas tem o conjunto de policiais federais, que foi afastado semana passada, inclusive, 7 deles, se eu não me engano, todos policiais federais que eram assessores do Ramagem. Então, tem um grupo bastante numeroso de pessoas que são trazidas para dentro da ABIN,
Ou seja, não são servidores de carreira da ABIN. São pessoas que o Ramagem levou para dentro da ABIN, para trabalhar com ele nesse período. Estas pessoas são o núcleo central dessa investigação, sabe? E acho que muita coisa vai vir a partir agora de dados obtidos nas operações desde a semana passada e hoje. E aí, junto com o Carlos, hoje, lá em Angra, a Polícia Federal apreendeu o celular dele e 3 computadores. Eu acho que o G1 confirmou que um dos computadores, inclusive, é do Tércio Arnaud Tomás, que é esse assessor que eu estava falando aqui, que é um dos principais assessores do tal gabinete do ódio, uma das pessoas da maior confiança do Bolsonaro. Ele vive com o Bolsonaro, ele de todos os assessores, porque desde o ano passado, quando o Bolsonaro passou a ser alvo de uma série de investigações, boa parte dos assessores do Bolsonaro ou foi presa, ou ficou com alguma medida cautelar. O único que eu acho que ainda não era alvo de medida cautelar, e hoje ele não é alvo ainda, mas acaba que com o computador apreendido, essa situação pode mudar em breve, mas o que estava escapando era o Tércio, e agora o computador do Tércio também foi apreendido em função de, acho que está ali dentro do e-mail aos pertences do Carlos, né? Eles estavam juntos, então o mandado cobria, acho que pegar todos os objetos eletrônicos que estavam na casa, né, em que o Carlos está. A gente tem informação de alguns desses nomes que foram investigados de forma irregular por essa ABIN paralela, nomes que foram divulgados, mas a gente tem uma série de acessos que não sabemos quem são. Então, o Grupo Prerrogativas de Advogados já solicitou que as pessoas que foram investigadas tenham acesso a essas informações, e também o próprio senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também quer saber quem são os senadores que tiveram os dados vasculhados. Ou seja, essa história ainda vai ficar ainda maior, e envolvem também autoridades parlamentares, envolvem também promotores, que você vai falar daqui a pouco. Todo mundo quer saber quem foi monitorado, né? Inclusive a gente que é jornalista também tem essa preocupação, né? Eu não vou te negar, eu tenho essa preocupação. Eu mesmo ouvi de investigadores sobre a possibilidade de estar na lista, né, de ter sido monitorada. Agora não adianta muita coisa, porque também já passou. Porém, é assustadora a ideia, né? E eu me preocupo não especificamente pela minha segurança mais, porque, enfim, tô aqui, tô viva, tô inteira. Porém, me preocupa pelas pessoas que a gente encontra, né? Porque o que interessa para eles monitorar um jornalista? Eles querem saber quem tá ajudando a colaborar com as investigações que a gente faz. Então, me preocupo muito pela segurança das pessoas que, de maneira bastante corajosa, colaboram com a gente em off. E o direito, o sigilo da fonte é um sigilo constitucional que tem que ser garantido. Então, a gente toma uma série de cuidados para quê? Para ser espionado pela Agência Brasileira de Inteligência? É um absurdo, né? Até porque a ABIN mesmo não tem função legal para investigar cidadãos, ela faz inteligência de Estado. Quem pode investigar crime contra civis é a polícia, não é a ABIN. Eles não são policiais. Então, é tudo um absurdo. Mas, dito isso, entendo os parlamentares fazerem esse pedido, mas eles não têm lugar, né, dentro da investigação. Quer dizer, eles são, como vítima, não é tão simples assim. É tratado meio na linha da curiosidade. Nada que possa atrapalhar a investigação pode ser cedido Por isso que a gente fica aqui trabalhando que tem uns doidos atrás de qualquer pedaço de informação para a gente minimamente ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Porque na medida em que tudo está sob sigilo, essa lista, que é uma lista de telefones até, ela não é uma lista de nomes, é uma lista de telefones, que aí precisa ser investigada, né, para ver que telefone bate. E aí a gente já tem algumas informações, a gente já sabe que da lista de telefones monitorados, tentaram monitorar o Alexandre de Moraes, embora tenham tentado um homônimo com um telefone errado. Temos notícias sobre a tentativa de monitoramento do ministro Gilmar Mendes. E aí, até para ajudar a nossa audiência a compreender aqui, também tem notícias sobre alguma tentativa de monitoramento da promotora Simone Sibilio. A gente não tem a informação de que o telefone dela
foi monitorado dentro do First Mile. O que tá descrito na medida cautelar na semana passada é que um servidor da BIM tentou imprimir o currículo da Simone. Não sei por que razão que ele vai ter que se explicar lá, mas o que é que a BIM quer com o currículo da Simone Sibilio? E uma coisa que é muito importante sobre a Simone Sibilio, além de ser a promotora que liderou a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, de 2019, de agosto de 2019 até julho de 2021, ou seja, por mais de 2 anos, ela, junto com a promotora Letícia Emily, elas duas são responsáveis pela prisão do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, os executores. Então, se a gente souber agora quem é o mandante, pelas novas investigações, são eles que estão confessando, é o trabalho delas também que colaborou dentro desse período. Mas a Simone e a Letícia, mas sobretudo a Simone, era a promotora-chefe do GAECO, que é o grupo que investiga o crime organizado. Então, mais que o crime da Marielle, ela também investigava grupos de milícias e grupos de organização criminosa no Rio de Janeiro. Então, mais do que só o assassinato, que já é uma investigação super difícil e problemática e envolve várias questões de Estado no Rio, ela também investigava outros grupos criminosos, o que é bastante preocupante pensar que uma promotora que estava nesse lugar estava sendo alvo de algum tipo de monitoramento, né? Ilegal por uma agência de inteligência. E algumas vezes ela, inclusive, manifestou isso, até na época em que ela deixou o cargo, porque teve um problema interno dentro do Ministério Público, ela deixou o GAECO, a força-tarefa, na verdade, que tinha sido criada, teve uma mudança na gestão, em 2021 foi criada uma força-tarefa para apurar o caso do mandante, daí já do mandante, né, do vereador, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Aí teve uma crise institucional muito grave dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, e ela deixou o cargo, falando ali de maneira reservada para pessoas da confiança dela, que tinha questões institucionais. Ela sentia interferência externa dentro da investigação. Bom, Ju, mais em detalhes, melhor dizendo, do que isso é impossível, você trouxe aspectos importantíssimos envolvendo essas operações, essas investigações. A gente vai continuar acompanhando. Te agradeço muito por ter vindo até aqui. Fica sempre o convite para você voltar. Seja sempre muito bem-vinda. Um beijo, querida. A gente vai continuar acompanhando essa história. Antes de encerrar, eu quero lembrar você que a gente teve o Mapa da Mina nesse último domingo, evento que acertou todas as previsões do mercado no ano de 2023. O Edu Moreira agora fez suas apostas para o ano de 2024, como é que vai a economia, os investimentos que você pode fazer. Foram mais de 100 mil pessoas que acompanharam ao vivo essa verdadeira aula que o Edu ofereceu nas nossas plataformas, mas se você perdeu, olha só que boa notícia para você, vai ter replay, isso mesmo, mas é por um tempo bastante limitado, então você pode correr para assistir, garantindo a sua vaga em edu1.com.br/aula. Você pode então ter mais essa oportunidade, gente. Se você perdeu a primeira oportunidade, olha só, não vai perder agora, porque é uma oportunidade para você fugir das armadilhas dos bancos, aproveitar essas oportunidades de investimento agora em 2024. Muito obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Até amanhã. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!